Gênesis 17. Vamos colocar de pé para nós lermos a palavra de Deus. Amém? Gênesis capítulo 17, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é minha aliança que guardarei entre mim e vós e a tua descendência. Até aqui, eu não vou ler a parte B do versículo. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, manifesta o teu poder, Senhor. Mais ainda, Senhor, sabemos que o Senhor já começou a fazer algo grande nessa noite. Podemos sentir, Senhor, o movimento dos céus aqui, Deus. Podemos sentir a tua glória, Senhor, neste lugar. Mas nós pedimos, Senhor, venha com poder nessa noite. Senhor, venha com poder, Senhor, com a revelação da tua palavra. Pai, venha, Senhor, destruindo agora, com a tua palavra, todo pensamento, todo sofisma, Senhor, tudo aquilo que não vem do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nesta noite, Senhor, nós declaramos que estamos em guerra, Senhor, contra o pecado, em nome de Jesus, Senhor. E Pai, nós estamos aqui, Senhor, para entender aquilo que o Senhor tem para nós. Nós estamos aqui, Senhor, para compreender, Deus, o teu reino, para poder entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer nas nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que esse culto seja um culto sobrenatural. Em nome de Jesus, Senhor, que não fique apenas, Senhor, em palavras humanas, mas que o poder do Senhor se manifeste aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Amém. O texto aqui fala de Abraão. Ainda o Senhor chama de Abrão. Abrão significa pai exaltado, e Abraão significa pai de numerosas nações. Deus chama Abraão no capítulo 12. Se você voltar lá no capítulo 12, você vai ver que Deus chama Abraão pela primeira vez. Ele faz promessas. A mesma promessa que o Senhor menciona aqui no capítulo 17 é a que Deus faz lá no capítulo 12. Do capítulo 12 ao capítulo 17 se passa 24 anos. Amém? A mesma promessa lá do capítulo 12, 24 anos depois, o Senhor está declarando ela. Amém, querido? Tudo aquilo que Deus promete, Ele mantém. A promessa de Deus, ela é mantida. Amém, querido? No tempo certo, ela frutifica, em nome de Jesus. Deus então chama Abraão, faz promessas a ele,
E depois, no capítulo 17, o Senhor começa a colocar Abraão, eu sempre falo isso aqui, na dimensão da promessa. Ele começa a caminhar pela promessa de Deus. Às vezes a gente fica se perguntando por que Deus promete algumas coisas e parece que não acontece. Porque a gente acha que quando Deus promete, aquilo vai mudar imediatamente. Mas tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, tudo tem um tempo de Deus, tudo tem um caminho, amém? Se nós trilharmos o caminho que o Senhor nos propõe, nós chegaremos à conquista, nós chegaremos à vitória, amém? Foi isso que Deus fez com Abraão. No capítulo 12, Deus chama Abraão, faz promessas a ele. Ele comete alguns erros, como qualquer ser humano, né? A Bíblia não é um livro de gibi que conta a história do Superman. É um livro que conta a história de um povo, de homens e mulheres, como nós. A própria Bíblia diz isso. Todos eles como nós. O Senhor então faz promessa, Abraão faz algumas coisas erradas. Uma das coisas erradas que Abraão fez foi levar o seu sobrinho. Quando Deus disse para ele não ir com ninguém, deixar a terra, deixar a parentela, ele ainda leva o sobrinho. Tem consequências por conta dessa desobediência. E no capítulo 17, Deus então alinha a promessa dele na vida de Abraão, prepara Abraão para que Abraão pudesse entrar na promessa do Senhor, amém? Antes de qualquer coisa, você precisa entender que Deus tem promessa para você. Pastor, eu não recebi nenhuma palavra profética ainda. Você não precisa receber nenhuma palavra profética da boca de homem. A Bíblia é uma palavra profética, e a Bíblia está cheia de promessas, amém, querido? Cheio de bênçãos, amém? Inclusive a Bíblia diz lá em Apocalipse que as bênçãos do Senhor vêm sobre todos aqueles que buscam a palavra do Senhor, amém? Todas as bênçãos contidas na palavra de Deus tem para você. Basta você tomar posse, basta você andar nos caminhos da promessa do Senhor, no caminho da conquista e das promessas do Senhor. Abraão, ele trilhou esse caminho e foi abençoado. Deus disse que Abraão seria pai de uma numerosa nação. Hoje todo o povo de Israel, todo o povo judeu é descendente de Abraão. E não somente os judeus, mas todos aqueles que aceitam o Senhor como Senhor de suas vidas, passam a ser filhos de Abraão por adoção. Imagina o tanto de crentes que aceitaram Jesus, mais os judeus, todos esses são descendentes de Abraão. Porque Deus um dia chamou Abraão e lhe fez promessas, amém? Ele fez promessa, e Deus cumpriu a sua promessa. Sara era estéril, e com a idade avançada, Deus abençoou e ela pôde dar filho. Concebeu e deu à luz a Isaac, e Deus abençoou, amém? O que nos mostra que Deus, irmãos, Ele é poderoso para cumprir as suas promessas, amém? A gente nunca pode colocar Deus em xeque, achar que Deus não está fazendo, achar que Deus está demorando. Não, tudo que Deus promete, Ele cumpre. Agora nós precisamos trilhar o caminho dessa promessa. Nós precisamos trilhar o caminho da bênção, amém? Por exemplo, se eu quero ir para Bataiporã, eu tenho que pegar a pista correta. Então toda a promessa de Deus tem um caminho que Deus estabelece para você caminhar por ele para chegar na promessa. Foi assim que Deus fez com Abraão. Deus estipulou um caminho. Se Abraão caminhasse por esse caminho, ele chegaria na promessa. E foi o que Abraão fez, caminhou pelo caminho que o Senhor estipulou, que o Senhor determinou, e chegou na promessa. Deus tem colocado diante de nós um caminho. Eu não estou falando do caminho do céu, eu estou falando do caminho da promessa nessa noite. O caminho da promessa e da conquista, Deus coloca sobre cada um de nós, e é nós que vamos escolher se nós vamos caminhar por ele ou não. Deus nunca vai deixar você sem escolha, isso é fato. Deus sempre coloca para você dois caminhos à sua disposição: o caminho da bênção, diz a palavra, que é o caminho da conquista e das promessas, e o caminho da maldição, o caminho do pecado e da perdição. Nós precisamos escolher. Então quando eu digo que você tem promessa, você, amém pastor, glória a Deus, mas você tem que trilhar por esse caminho, para você poder viver a promessa de Deus. Se você não trilhar pelo caminho, você não vive a promessa de Deus, amém? Qual é esse caminho? Eu vou bem, sem delongas, já entrar aqui nos tópicos do caminho da promessa, do caminho da conquista em Deus. Primeiro caminho,
Aliás, a primeira placa de indicação desse caminho é santidade. Olhe para a pessoa que está do lado e diga assim: se você quer viver a promessa de Deus. Você está desanimado hoje? Tá não, né? Fala para o seu irmão assim: se você quer viver a promessa de Deus, você tem que andar em santidade. Isso é tão pesado, né? A hora que fala santidade, é um negócio tão pesado. E é isso que tem que causar mesmo. Nós estávamos adorando aqui a última canção, e eu senti um peso de santidade aqui. Eu vi o séquito de Deus aqui, de santidade. O trono de santidade de Deus aqui. Deus é santo. A Bíblia diz assim, que Deus é santo. E Ele diz para nós sermos santos como Ele é santo. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pastor, o que é santidade? Santidade é separar-se. Se santificar significa separar-se. Separar-se do quê? De tudo aquilo que é do mundo. Separar-se para Deus. Isso é santidade. Pastor, mas eu quero viver a promessa, mas eu não quero esse negócio de santidade. Não tem jeito, porque santidade é o padrão de Deus. Amém? Diga assim comigo: santidade é o padrão de Deus. Não tem como se fazer nada no reino de Deus se não começar por santidade. Se você não se separar, não tem como você começar nada na tua vida diante de Deus se não começar com a base da santidade. Todo mundo gosta do texto que diz que comeremos o melhor dessa terra, não é? Aleluia, que bênção, né? Vai comer o melhor da terra. Mas não lê o texto completo, que o Senhor diz: vende, seu pecado está vermelho como a escarlate. Vamos conversar, vamos sentar, vamos resolver primeiro o teu pecado, e depois você come o melhor dessa terra. Se nós queremos viver, querido, uma vida extraordinária, se nós queremos viver uma vida plena no Senhor, o primeiro passo é a santidade. Pastor, é difícil ser santo. Realmente, porque requer renúncia. Requer você dizer assim: eu não quero me contaminar com isso. Não é uma questão de que pode ou não pode. Irmãos, tem muita gente que até hoje está brigando. Igrejas, denominações brigando. Isso pode, aquilo não pode. Não é uma questão de poder ou não poder. É uma questão de separar-se. É uma questão de você dizer: eu não quero. A Bíblia fala de alguns nazireus. Lá em Números capítulo 6 fala do nazireado, que era um voto de separação total. A pessoa não poderia, o homem no caso, não poderia passar navalha no cabelo, não poderia passar navalha na barba, não poderia comer nada fermentado, não poderia chegar próximo de morto, não poderia prantear o morto. E a pessoa se dedicava somente às coisas do Senhor. Eu fiz esse voto 3 vezes na minha vida. Todas as vezes foi 1 ano que eu fiz. Sempre que eu fiz esse voto, morreu alguém da minha casa, da minha família. Eu lembro que morreu uma tia minha, eu tive que ir num velório e eu ficava lá fora. E todo mundo começou a meter a boca em mim porque eu não entrava para ver. E a Bíblia diz que quando a gente fizer voto, a gente não pode ficar anunciando que a gente está fazendo voto. E eu não podia falar nada. Eu falei: não, mas eu não quero. Eu fiquei sem comer pão, sem comer nada que é fermento, nada que fosse fermentado. Gideão, aliás, Sansão era um nazireu. Sansão foi um nazireu do Senhor. Ele não passava navalha, ele não se contaminava com nada. Nós não estamos dizendo que nós temos que ser nazireu, mas nós temos que buscar separar-se para o Senhor. Se a Bíblia diz que Deus é santo e que nós precisamos ser santos como Ele é, então eu preciso começar um processo de santificação. Porque a Bíblia diz: se eu não começar o processo de santificação, eu não vejo Deus. Sabe o que acontece, irmãos? A gente quer ser santo, mas a gente quer colocar tudo no pacote. Pegar um pacote bem grande, colocar todos os nossos defeitos e pecados e dizer assim: a partir de segunda-feira, ó, zerou, não pego mais. Esse é o pior engano que você pode cometer. É a mesma coisa a pessoa que está acostumada a comer, como eu assim, dizer que segunda-feira eu não como mais nada, que eu vou ficar magrinho.
Não é verdade. Você tem que entrar num processo de santificação. Se você quer viver as promessas de Deus, se você quer viver as conquistas que o Senhor tem para você, você precisa começar a se santificar. Amém? Eu tenho que te falar isso. Eu poderia não falar, para não te magoar, para te deixar felizinho, mas é o que a Bíblia diz. Há necessidade de santificação. Ninguém vê o Senhor se não for santo. Pastor, eu não sei o que eu preciso tirar. Você sabe. Aquilo que você não sabe, examine-se, pois o homem a si mesmo. Se examine. Coloque você no altar de Deus. Coloque, como diz um pastor amigo, coloca você no crivo de Deus, no filtro do Espírito Santo. Uma vez eu estava me achando muito santo, sabe? Eu estava de voto. Eu achava que era santo, muito santo. E um dia eu ouvi uma pregação como essa, e eu disse: Espírito Santo, me passa no filtro. Mas sabe o que você passa? Fala assim: vou passar no filtro e vou sair do jeito que eu entrei. Irmãos, começou a aparecer tanta coisa. Tanta coisa. Quando a gente escolhe andar com Deus, irmãos, a gente começa a ver aquilo que desagrada a Deus na nossa vida. Pastor, eu não estou vendo nada. Então você está distante de Deus. Se pegar as irmãs aí que estão de branco, uniforme dos obreiros aí, fizer uma pintinha preta na roupa delas e mandar elas virem aqui perto da luz, você vai ver nitidamente. Você pegar uma roupa preta, ninguém vê. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais santo você quer ser. Não é uma questão de denominação, não é uma questão de igreja, é uma questão de você querer ser santo, porque você quer ser igual a Deus. Amém? É uma questão, irmãos, de querer estar junto, de querer estar próximo de Deus. O Senhor disse para Abraão: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão conseguiu ser perfeito? Não, mas nós temos que buscar ser perfeito. Eu e você, a gente não consegue ser perfeito. Claro que não. Pastor, então vamos nos conformar. A gente não vai ser perfeito mesmo. Já viu aquelas pessoas falar assim: perfeito só Jesus. Não, mas nós temos que buscar essa perfeição, buscar essa santidade. Irmãos, não tem como iniciar nada no reino de Deus se você não começar por santidade. Então você precisa orar, pedir para Deus mostrar os seus pecados. Tem gente que é corriqueiro o pecado na vida dele, sempre está no mesmo pecado, na mentira, no engano. Tem alguns pecados que as pessoas estão naturalizando. A mentira é um deles. As pessoas estão mentindo assim, descaradamente. Naturalizou. Pastor, eu vou mentir aqui, mas depois eu peço perdão para Deus. Será? Será que pedir perdão para Deus é tão simples assim? Davi foi o único homem que viveu na lei entendendo a graça de Deus. Davi viveu na lei entendendo a graça. E o Davi que entendeu a graça, pecou. E no Salmo 51 ele se arrepende. Olha lá no Salmo 51, como é se arrepender. Porque o arrependimento, irmãos, ele não pode ser da boca para fora, ele tem que estar dentro do teu coração. Então não é fácil. Por isso que a gente tem que buscar em Deus ser santo, abandonar o pecado. Irmãos, às vezes há uma contradição. As pessoas querem ser abençoadas, mas não querem deixar o pecado. Não tem jeito, querido. Deus falou para Abraão: Abraão, seja perfeito, para que você possa receber a promessa, para que você possa entrar no caminho da conquista. Amém? Eu sei que é espinhoso esse assunto, mas precisa ser falado. Você precisa se santificar, você precisa se separar para Deus. Pastor, é muito difícil para todo mundo. Para todo mundo. Eu falei isso aqui sexta-feira. A pessoa fala assim: pastor, o senhor não sabe, para mim é muito difícil me separar, pastor. A tentação está ali. Você acha que é só para você? Todo dia, irmãos, a gente tem vontade de pecar. Todo momento. O Senhor diz que o pecado jaz à porta.
Ele está ali, esperando você sair para você completar ele. O pecado entrou lá na perfeição do jardim do Éden, com a concupiscência. Amém, querido? Concupiscência, tentação não é pecado. Por isso que nós temos que cuidar da nossa vida, para que a nossa concupiscência, a nossa tentação, os nossos desejos não nos levem ao pecado. Amém? Pastor, estou orando para Deus tirar o desejo do pecado. Deus não vai tirar, esquece. Concupiscência, Deus não vai tirar, isso aí é da carne, está dentro de você. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu esmurro, você mata o seu homem interior, para que esse homem interior não se entregue ao pecado. Mas o desejo ele vai estar aí, e você, pela palavra de Deus, pela santidade, mortifica o homem interior. Amém? Aí eu admiro, pastor, eu tenho tanto desejo de pecado, as pessoas não têm. Não, todo mundo tem. Uns mortifica, outros não. Pastor, que jeito que mortifica esse desejo? Buscando as coisas do alto, orando o tempo todo em espírito, diz a palavra, lendo a Bíblia, ouvindo louvor. É assim que você desvia do mal. Mas tem gente que quer andar na corda bamba, quer tentar o diabo. Eu não caio não, eu sou forte, eu sou resistente, eu não caio de jeito nenhum. Meu pai era alcoólatra, e o médico olhou para ele e falou: o senhor não pode beber mais, o senhor beber, o senhor morre, não pode beber mais. Aí ele falou, acordou um dia e falou assim: parei de beber. Só que ele gostava da companhia dos amigos do bar, do boteco. E aí ele falou: eu vou lá só para conversar. Só para conversar, não vou beber nada não. Ixi. E aí, adivinha? Quando meu pai decidiu deixar o pecado, ele teve que deixar também os amigos do pecado. O inimigo, ele vai usar tudo para levar você para o buraco. Pastor, eu sou santo, pastor, eu sou santo. E os seus amigos? É tudo ímpio, pastor. Você vai cair. Você vai cair. Você quer se separar ao Senhor, você tem que dedicar ao Senhor. A Bíblia diz que não é para você se deter na roda dos escarnecedores, é para você continuamente falando da palavra do Senhor, das coisas do reino de Deus. Eu louvo a Deus que eu sou pastor, porque ninguém vem falar coisa que não provém das coisas de Deus para mim. Louvo a Deus, ninguém chega para mim: eu vou falar uma besteirinha com o pastor aqui. Ninguém tem coragem. Louvado seja Deus. Mas no mundo aí fora você passa por isso. Ou você tem que levantar a sua plaquinha de: eu sou de Deus. Quando você perceber, irmão, que o pecado está te rodeando, você tem que levantar: isso aqui não é lugar para mim. Os irmãos, os crentes, aliás, estão perdendo, irmãos, a noção que diz a palavra de Deus, que não há comunhão entre luz e trevas. As pessoas estão se arriscando, estão comendo na mesa de ímpio. Em nome de Jesus, é a mesma coisa que você armar uma arma para a tua cara com bala dentro. Ai, pastor, eu vou resgatar. Então traz para a igreja. Cadê? Traz para a igreja. Eu estou falando aquilo que está na Bíblia. Amém? É claro que isso é uma opção sua. Mas se você quer andar no caminho da promessa, se você quer andar no caminho das conquistas do Senhor, você precisa santificar, você precisa se separar, você precisa ser radical, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo, não tem jeito, ou você é radical, ou você será tragado pelo diabo. Não dá para brincar, querido. Não dá para brincar, a gente tem que se posicionar. E Deus cobra esse posicionamento do seu povo. Olha, o tempo todo na Bíblia o Senhor diz: vocês não são como os outros. Todas as vezes que o povo de Israel quis ser igual aos outros povos, eles se deram mal. Deus guiava o povo, a teocracia, de forma
parcial, dominava o povo de Deus. Mas quando eles chegaram em Canaã, eles olharam para os outros povos e disseram: nós queremos um rei como eles têm. E Deus então permitiu que Saul fosse rei sobre eles, e se deram mal. Nós temos que encontrar, querido, qual o nosso caminho no Senhor. Muitas vezes nossa mente pecaminosa, a nossa mente carnal, acha que prazer, que vida boa é ser como a vida boa que há no mundo. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, em nome de Jesus? Em nome de Jesus, que você entenda. Nós temos que encontrar prazer, como Davi encontrou. Meu prazer é estar na casa do Senhor. Meu prazer é meditar na palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Ele me faz andar em pastos verdejantes. Guia-me pela vereda da justiça. É isso que nós temos que encontrar prazer no Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, quando nós falamos das coisas de Deus, é coisa chata, é sem graça. E aí a gente fica olhando daqui, no reino de Deus, olhando as coisas no mundo. Nós temos que nos separar, irmãos. O apóstolo Paulo, ele viveu tudo aquilo que o mundo poderia proporcionar. Mas quando ele se converteu, ele disse assim: eu tenho aquilo que eu tive como lixo. Nós temos que nos separar, nos dedicar a viver uma vida santa no Senhor. Amém, querido? Viver uma vida santa, de dedicação ao Senhor, de oração. O Espírito Santo de Deus, que tudo perscruta e pode habitar dentro de você, e Ele te ajuda a viver uma vida de santidade. O Espírito Santo, irmão, Ele traz uma tristeza tão grande no nosso coração, quando nós estamos longe da presença do Senhor. Mas muitas vezes as pessoas não sentem mais, porque suas mentes estão cauterizadas. Está tão envolvida com o pecado que a pessoa não sente mais o Espírito Santo convencendo elas do pecado. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Se o Espírito Santo não está convencendo, é porque a sua mente está cauterizada. Você está achando tudo natural. Você está achando enganar, sonegar, mentir, roubar. Você está achando que é normal. É porque o Espírito Santo não está conseguindo bater no teu coração, porque o teu coração está em pedra. Volta para Deus. Vai para Deus, busca Deus, e seja sensível à voz do Espírito Santo. Sabe por que muitas coisas se fecham na tua vida? Porque você tem muitas vezes não ouvido a voz do Espírito Santo. Eu não sei para que eu estou falando isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Alinha a tua vida com o Espírito Santo, em santidade com o Senhor, e todas as promessas que Deus declarou na tua vida vão se cumprir. 24 anos demorou, querido, porque Abraão precisava entender o que estava acontecendo. Abraão não estava entendendo o que estava acontecendo. Então Deus teve que pegar Abraão e colocar Abraão no propósito de novo, trazer Abraão para cá. Assim somos nós. Ah, pastor, eu ouvi que tem promessa, não morre, que Deus cumpre a sua promessa. Claro que Ele cumpre, mas você tem que estar no caminho da promessa. Você tem que estar no propósito de Deus, senão ela não vai se cumprir. Amém? Está tudo bem aí? Segundo, diga assim comigo: fidelidade. Fidelidade é a base do reino de Deus. Se santidade é o padrão de Deus, fidelidade é a base do reino de Deus. O Senhor disse para Abraão: constituirei uma aliança, estabelecerei uma aliança entre mim e ti. Aliança significa contrato. Quem é casado aqui? Você tem uma aliança. Não, pastor, eu não casei no cartório. Você tem uma aliança. Você tem uma aliança. Todo mundo que está casado com alguém tem uma aliança. Você está nessa igreja. Quantos aqui são membros dessa igreja? Alguns estão indecisos ainda. Você tem uma aliança com essa igreja. Você tem uma aliança com Deus. E dentro de uma aliança requer fidelidade. Pastor, eu quero que Deus derrame. Pastor, uma vez Deus declarou que eu serei próspero e abençoado, que eu terei muito dinheiro, pastor. Deus falou para mim, aleluia. Ser fiel.
Ah, pastor, assim, mais ou menos. Mais ou menos, pastor. Então Deus não vai abençoar, querido. Porque a fidelidade é o caminho de Deus para Deus te abençoar. É o vínculo que Deus tem com você para Ele te abençoar. A Bíblia fala tanto sobre a fidelidade. Inclusive que você deve atar no teu pescoço lealdade e fidelidade. Você ata no pescoço aquilo que você não quer perder de vista. Lealdade e fidelidade. Você tem sido fiel com o Senhor? Você tem buscado Deus? Você tem andado com Deus? Você tem sido fiel nos seus dízimos, na sua oferta? Mais ou menos. Então Deus não tem como caminhar até você. Amém? Eu achei que essa palavra ia ser uma palavra tão divertida. Vocês estão sérios demais. Amém? É necessária fidelidade. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. Eu serei com você, mas você tem que ser comigo. Abraão era dizimista, irmão. Não tinha nada aqui na Bíblia. Seja dizimista, trazei todos os dias da casa do tesouro. Não tinha. Abraão foi o primeiro dizimista. Na dispensação da lei. Foi o primeiro a devolver o seu dízimo. Ele conheceu os sacerdotes assim, me abençoou, e deu o dízimo para os sacerdotes. E Abraão foi um dos homens mais ricos. Você tem noção? Ah, pastor, a família dele era rica. Não. Ele foi para o deserto sem nada e Deus prosperou. De tal forma, querido, que não cabia Abraão na terra. Ninguém queria Abraão por perto, porque Abraão tinha muitas coisas, muitos animais. Porque Deus prosperou, porque ele tinha fidelidade. Ele era fiel ao Senhor. Amém? Você tem uma aliança com Deus. Seja fiel a Deus. Quando você comete pecado, você está prostituindo. Leia no Apocalipse, a grande prostituta. Quando você comete pecado, você está se prostituindo. E você está sendo infiel com Deus. Amém? Terceiro lugar. Está mais light agora. Diga assim comigo: determinação e perseverança. O Senhor disse para Abraão: anda na minha presença. Abraão entendeu o que Deus estava falando. Abraão teve que ser perseverante. No capítulo 12, no capítulo 17, eu disse que passou 24 anos. A promessa que ele seria pai de uma multidão foi no capítulo 12. Só depois, irmãos, de muitos anos, a promessa se concretizou. E como ficou Abraão? Desistiu? Não, ele perseverou. Tem muita gente que está perdendo o foco. Não sabe mais o que Deus tem para a vida dele. Ora Deus falou que vai fazer algo assim. Ora Deus mudou, porque agora Deus falou. Isso é falta de perseverança. A Bíblia fala sobre essas pessoas que é levado qualquer vento de doutrina. Não fala só de igreja, não. Fala daquelas pessoas que vem uma palavra, ela pega aquela palavra. Vem outra palavra, ela deixa essa aqui e pega outra. Desde que eu me converti, todas as promessas de Deus, todas as palavras proféticas que foi declarado para a minha vida, tem um único propósito na minha vida. E eu acho tremendo, porque eu tenho contato com alguns profetas e são diferentes, de diferentes lugares, de outros países inclusive, que declaram palavra na minha vida, que tem um único propósito. Porque eu tenho buscado uma única coisa que Deus colocou na minha vida. Você tem que entender o que Deus quer de você, o que Deus tem para você andar por esse caminho, irmão, e parar de ficar pingando nas promessas. Tem gente que desiste, passa o tempo, desiste. Ah, eu farei de você um grande empresário.
Amém, você é um grande empresário. Aí vem outra palavra: não, você será um agricultor. Agora eu sou agricultor. Não, você tem que entender o que Deus tem para a tua vida e não desistir, perseverar. Pastor, mas faz muito tempo, mas faz mesmo. Eu tenho promessa na minha vida que eu recebi quando eu tinha 12 anos, que ainda não se concretizou. Mas você acha que eu duvido? Não, tenho certeza que se concretizarão. No tempo certo de Deus se concretizarão. Irmãos, a gente tem que entender que o Espírito Santo de Deus nos faz perseverantes. O inimigo que quer nos tirar o foco, o inimigo que quer nos tirar a visão, querido, porque ele sabe que quando nós deixamos de perseverar, nós perdemos a bênção de Deus. Tem uma imagem que corre na internet: 3 homenzinhos cavando um buraco para achar tesouro, e diversos níveis, um raso, outro mais ou menos, outro bem profundo, e lá embaixo uma camada de diamantes. E aquele que está faltando mais 3, 4 pasadas para chegar no diamante, ele desiste, diz assim: cansei, não vai achar nada aqui, e vai embora. O Senhor diz na sua palavra: eis que estou preparando algo para ti, está saindo a luz, mas você tem que perseverar, você tem que esperar no Senhor. Salmo 40: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco horrível, de um tremedal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha. Persevere, não se mova por qualquer vento que sopra. Por que eu tenho muito cuidado, irmãos, com palavras proféticas? Porque tem pessoas que se movem sem receber a direção de Deus. Pastor, um profeta falou. Mas quem é esse profeta? Está na Bíblia? Tem a ver com aquilo que Deus tem falado com você? E aí, irmãos, as pessoas se movem, qualquer profeciazinha, estão se movimentando. Cuidado, cuidado. Não caia no erro da precipitação. Fique firme. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Tem um tempo, tem o tempo, tem a hora certa, o momento certo. Você tem que perseverar. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Mas é difícil mesmo. Quem disse que perseverança é fácil? Imagine Abraão, querido, 24 anos, nada aconteceu, não nasceu nenhum filho, mas ele continuou crendo, ele continuou perseverando. Eu sou voz de Deus para você nessa noite. Continue perseverando, continue perseverando. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Não se mova, continue perseverando. Não se mova, não vá para onde sopra o vento. Continue perseverando, continue determinado. Amém? A fidelidade e a santidade vai te manter firme, mesmo diante das dificuldades. Quando eu me converti, em 1998, eu recebi uma oração. Na primeira oração de um pastor que eu recebi, eu nunca tinha recebido oração de pastor nenhum, eu senti a chamada de Deus. Eu senti o chamado de Deus na minha vida. Aliás, eu recebi o chamado de Deus na minha vida antes de converter. Nem sei se isso é heresia, mas foi assim que aconteceu. Eu recebi a oração e Deus falou assim: você vai para o ministério. Eu detestava crente. Eu morava num sítio onde a prima do meu pai, que colocou a gente lá, era crente. Eu provocava ela de tudo quanto é forma. Minha avó trouxe umas fitas do Senhor do Bonfim. Eu pegava um chumaço assim, aí colocava na minha bolsa assim, virava parecendo um... Enchi minha bolsa de fita do Senhor do Bonfim e passava na frente dela. Eu tinha um Jesus assim, bem grande.
Eu andava com ele por dentro da camisa, mas aí quando eu chegava perto dela, eu tirava esse Jesus. Eu falava que crente achava que Deus era surdo, porque eles gritavam. Sabe aquelas coisas? Falava tudo isso aí. Que crente é religioso, tudo isso. E nesse dia Deus falou comigo. Eu lembro como se fosse hoje, irmão. Você ir para a igreja. Deus me falou sobre reverência. Eu senti que eu precisava fazer alguma coisa. Eu fui conversar com essa mulher agora. Aquela que eu afrontava, eu conversei com ela. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Você tem que queimar essas coisas aí. E eu peguei todas essas coisas e fui queimar. Você ir para a igreja. E eu queria muito buscar Deus. Fiz o curso de batismo, batizei. Participei de tudo que tinha para me fazer, eu participei. E nesse meio tempo, a minha avó me chamou em particular e disse assim, ó, se você virar crente, a avó não vai falar mais com você. A minha avó era mais do que a minha mãe. Era o diabo usando ela. Veio uma pastora. Não posso falar muito que está sendo gravado. Veio uma pastora e disse assim, ó, esses meninos não vai virar nada. Uma pastora. Dizia que era. Isso tudo, irmãos, para poder tirar a gente do foco, do propósito de Deus. Porque Deus tinha um chamado para a minha vida e o diabo sabia disso. Então, não pense você que o inimigo vai ficar deixando você lá, não. Ele vai trazer desânimo, ele vai trazer perseguição, tudo para te tirar do propósito. Você deve permanecer firme. A santidade, a fidelidade vai te manter firme, amém? Elas vão ser como brocas, como alicerce para você ficar firme, perseverando, ainda que o vento seja contrário, ainda que a situação seja contrária, você persevera, amém? Porque no tempo certo o sol brilhará. Glória a Deus. Quarto lugar, diga assim comigo: se eu quero alcançar o caminho da promessa de Deus, eu preciso ter libertação e cura. Tem muita gente que vive até uma vida, espiritualmente falando, razoável, mas não tem cura nem libertação. E aí, irmãos, você não chegará longe, porque continuamente nós temos coisas dentro de nós que o mundo colocou e que precisam ser tratadas, porque se não for tratada, você perde a bênção. Durante todo esse tempo, Deus tratou com Abraão, Deus tratou com Sara. Sara tinha complexo de inferioridade. Quando Deus fala com Sara, Sara dá risada. Ela duvida que ela poderia ser capaz de gerar um filho. Ela não riu como alguém acha que Sara caçoou de Deus, por isso ela riu, mas não foi nesse sentido. Até porque de Deus ninguém zomba, diz a palavra. Se ela estivesse zombando, Deus mataria ela. Pastor, Deus mata. Mas ela não estava rindo porque ela estava zombando, ela estava rindo porque ela não estava acreditando que ela poderia gerar. O nome dela era Sarai, significa princesa. Quando Deus trata com ela, Deus liberta ela do complexo de inferioridade, Deus passa a chamar ela de minha princesa. Deus, minha princesa, de princesa para minha princesa. O que significa? O que muda, pastor? Deus estava querendo mostrar para ela que ela era especial para alguém, e ela era especial para Deus. Deus disse: você é minha princesa. Deus estava tratando o complexo de Sara. Nós temos muita coisa na nossa vida, e se nós não nos colocarmos diante de Deus, irmãos, para ser curado, para ser tratado, a nossa vida espiritual não chega muito longe, porque o inimigo vai trazer isso à tona. Tem muito crente complexo de inferioridade, complexo de vira-lata. Tudo ele acha que o pastor está falando para ele, que os irmãos estão deixando ele de lado. Os irmãos não estão me incluindo. Porque o irmão olhou de cara feia para mim. Porque os irmãos falam mal de mim.
síndrome de perseguição. Acho que a igreja inteira está falando dele. Eu não te culpo se você pensar assim. Eu culpo o diabo que coloca isso no teu coração. Porque é o diabo que coloca isso para trazer desânimo, para fazer você sair da igreja. Você é abandonado, você é deixado de lado. Tudo isso, eu já passei por isso também. Eu fui uma pessoa que se converteu, eu acho que tinha mais complexo do mundo. Eu tinha complexo de tudo quanto é coisa. Eu tinha complexo do meu pé, complexo do meu nariz, complexo do meu olho, complexo do meu cabelo, complexo da minha altura, complexo da minha magreza. A magreza foi embora. Eu não falava na frente de pessoas. Não é uma coisa assim, uma vergonha normal. Não, eu tinha muita. Era uma vergonha exacerbada, era algo fora do natural. Eu achava que eu nunca ia ser feliz, que todo mundo falava de mim. Um monte de complexo. O inimigo colocou lá na minha infância. Colocou em você. E você precisa ser curado. Sara foi liberta do complexo de inferioridade, dentre tantos outros complexos. E nós precisamos ser libertos e curados. Pastor, eu quero viver a promessa de Deus na minha vida, mas você carrega uma herança de maldição. Você precisa libertar disso. Senão você não vai chegar a lugar nenhum. Não é que Deus não tem poder, Deus tem, mas você tem que buscar a libertação da tua vida. Libertação na tua vida. Muitas coisas, irmãos, muitas maldições. Começa a pensar na tua família aí. O que já aconteceu? Vícios, problemas, mentiras. Tem famílias que têm mentiras assim de anos, e que isso pesa sobre você. Deus, antes de colocar Abraão na promessa, precisou libertar Abraão. Tirou de Abraão tudo aquilo que poderia impedir ele de entrar na promessa. Amém? Assim Deus quer fazer conosco. Deus quer nos curar. Deus quer nos libertar. Porque se você não for curado, quando você entrar na promessa, se você acha que hoje está difícil, a luta, quando você entra na dimensão da promessa, a luta se torna mais difícil ainda. Eu sofria, irmãos, dificuldade antes de ser pastor, mas quando eu me tornei pastor, que era a promessa de Deus na minha vida, foi muito difícil. Problema, irmãos, é que as pessoas querem chegar na conquista, mas não sabem que você não é só chegar, você tem que permanecer nela. E permanecer é mais difícil que chegar. E por isso que Deus quer te curar. Porque se Deus não te curar, você não permanece na conquista. Você desiste, você abre mão. Porque o inimigo vai atacar com todas as forças. Ele vai pegar a tua ferida. A concupiscência de Sara era os olhos. Sara não podia ver coisas bonitas. Eu acho que isso é de mulher, né? Alguém disse assim, porque Sara viu a maçã. Não, a Bíblia não fala o que fruto que era. Deduz que era maçã, mas eu penso inclusive que pode ser uma jaca, porque eu gosto tanto de jaca, acho um fruto tão bonito. Poderia ser uma jaca. A Bíblia não fala que fruto que era. Mas era um fruto que atraiu a Eva. Era um fruto que atraiu a Eva. Às vezes o fruto era até feio, mas os olhos dela viu um fruto bonito que fez ela desejar. Você precisa tratar os teus olhos antes de você ir para o Éden. Senão você vai perder o Éden. Você está entendendo? Antes de entrar na promessa, você precisa ser tratado, você precisa ser curado. Pastor, eu quero ser pastor. Eu acho tão bonito ser pastor. Então você precisa ser curado e aprender a viver na dependência de Deus. Que não tem como pastor que não sabe viver na dependência de Deus. Não tem jeito. Então deixa Deus te tratar para que você entre na dimensão da promessa, para que você viva a promessa dele. Deixa Deus te libertar. O que você tem, o que você está carregando? Tem gente que carrega umas coisas velhas, irmãos, uns negócios do passado, umas faltas de perdão amarrada.
e não consegue receber a bênção de Deus porque está amarrado com essas coisas, porque não liberou perdão para aquele parente. Ah, pastor, eu não falo mais com aquela minha tia. Ah, mas aquela minha tia lá, não falo mais com ela. Não, irmão, não carrega essas coisas com você não. Liberte isso aí. Peça para Jesus colocar perdão no teu coração. Você liberar isso. Você não ficar carregando. Isso é muito sério. Esses dias alguém da minha família precisou fazer um procedimento hospitalar, internou, fez o que tinha que fazer, e a pessoa não conseguia sair do hospital. Algo que seria normal, a pessoa não conseguia sair do hospital. E aí me mandaram uma foto. No que me mandaram uma foto, pela foto eu vi espírito de morte. E o meu pastor estava aqui, eu falei, pastor, ó. Ele falou assim, você é espírito de morte, ela vai morrer. Eu falei, então vamos fazer alguma coisa. E eu comecei a conversar com a pessoa, eu falei, olha, você tem que buscar Deus. Você tem que buscar Deus. E a pessoa, irmãos, sabe aquela coisa, você vai pro hospital para tirar uma unha encravada e começa a aparecer coisa. Começou a aparecer, e não, o quadro não melhorava, a pessoa só definhando. Eu falei para a pessoa, falei, ó, chama o pastor está aí, chama ele aí, para orar. Porque isso aí é maldição. O diabo está querendo te matar. Meu pastor falou, ó, se eu for lá, eu vou falar. Eu falei, pode falar. A pessoa está distante de Deus. E aí, irmãos, orou. No dia que orou, recebeu alta. Então, existem coisas que não se decifram de forma natural, que a pessoa precisa de libertação. Ah, pastor, eu tenho um desânimo. Toda vez que eu vou querer firmar em Deus, isso é maldição. É maldição na tua vida. Pastor, quando eu quero, parece que vem maldição, espírito maligno. Existem, irmãos, espíritos familiares que vêm de geração em geração. Quando eu me converti, eu sou da minha casa, eu sou o único pastor. Mas na minha família tem alguns, mas eu sou o único lá em casa. O meu pai é o filho mais velho de uma família amaldiçoada. O tio dele morreu, o tio dele tinha uns espíritos malignos, que maltratava as esposas, fazia umas coisas doidas. O tio do meu pai morreu, no mesmo dia que ele morreu, os demônios foram lá nele, e foi nítido isso. E quando eu me converti, eu recebia visita de demônio todo dia no meu quarto, porque eu era o primeiro filho. Os primeiros filhos têm que vigiar mais ainda, orar mais ainda. Eu era o primeiro filho. Todo dia eu recebia a visita dos demônios na minha casa. E pastor, o senhor não orava? Orava, todo dia. E eles entravam dentro do meu quarto, e eu orava. Eu com 13 anos de idade, deitado, os demônios entravam. Eu tinha meu quarto não era de janela, assim, era de vitrô. E eu vi o demônio, um vitrô pequenininho, um demônio grande, passando por dentro do vitrô, passando pelo vão do vitrô. E ele vinha em cima da minha cama, segurava as minhas mãos e os meus pés. E eu queria tocar eu aprendi quando me converti que Deus habita em meus louvores. E eu queria tocar no radinho que ficava perto da minha mão, não alcançava. E eu tinha que orar. Eu me converti, irmãos, brigando com o demônio. Muitos demônios, a família do meu pai tem muita maldição. Eu tive que batalhar com todos, até hoje. Então a gente tem que orar, irmão. O inimigo, ele não está com brincadeira. Ele vem com todas as forças. Espíritos de falência, de derrota, de tristeza, de angústia, que é enviado, irmãos, para nos destruir, para nos tirar a paz, para nos levar para o inferno. A gente tem que vigiar. Se a gente quer entrar na dimensão da promessa, a gente tem que começar a buscar Deus e pedir para Deus tirando essas coisas da gente. Essas coisas são legalidade. Se Deus não tirar, uma hora isso vai aparecer.
Se Deus não te libertar, você fica andando com uma bomba dentro do seu peito. Uma hora ou outra ela vai explodir. Por isso que a gente precisa se libertar. Você tem que querer ser liberto da inveja. Pastor, eu não sei o que acontece. Eu chego nos lugares, eu vejo as coisas dos outros, me dá uma vontade de ter igual. Isso é espírito de inveja. Você tem que orar. Todos nós aqui somos sujeitos a isso, mas nós temos que orar. Amém, querido? Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus. Eu quero orar em primeiro lugar, quero fazer algumas orações aqui hoje. Em primeiro lugar, eu quero orar com aquelas pessoas que querem se separar para Deus em santidade. Ah, pastor, isso não é para todo mundo? Sim, mas você tem que querer. Para nós orarmos diante de Deus agora, para você viver uma vida santa. Eu vou orar para que o Espírito Santo te ajude a conservar em santidade. Amém? Então fecha os teus olhos. E você que quer se santificar, viver uma vida santa, gostaria que você levantasse uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Amém, pode abaixar. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, em primeiro lugar nessa noite, sobre aqueles, Senhor, que querem viver uma vida santa. Senhor, em um mundo, Senhor, de tanto pecado, de tanta, Senhor, tanta coisa que desagrada o Senhor, é prostituição, Senhor, é engano, mentira, é tanta coisa, Deus. Existe um povo aqui, Senhor, neste lugar, nessa noite, que quer ser diferente. Senhor, a Tua palavra nos mostra, Senhor, que todos aqueles que quiserem se santificar, o Senhor abençoou. Nós pedimos, Senhor, dê força agora. Dê força, Senhor, para que o Teu filho, para que a Tua filha, Senhor, se mantenha santo na Tua presença. Senhor, nós anulamos agora todo dardo inflamado maligno, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, todo mal nós repreendemos. Que os Teus filhos tenham força, Senhor, para resistir ao pecado, para resistir à tentação, em nome de Jesus. Querida, a palavra de Deus diz que nós temos que fugir de toda aparência do mal. Se você quer ser santo, foge daquilo que te afasta da presença de Deus. A Bíblia também diz que nós temos que vigiar e orar. Então esteja orando e vigiando para você não cair em tentação. Amém? A Bíblia também diz: se os teus olhos te fazem pecar, arranque-o. Tira os teus olhos daquilo que te leva ao pecado. Eu falei sobre mentira. Se você anda com uma pessoa que te leva a mentir, sai fora. Sai fora. Pastor, a internet me leva a pecar. Tira a internet da tua casa. Pastor, o meu celular me faz pecar. Então tira o celular da sua mão. Amém? Glória a Deus.